irmãos e irmãs, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui esse ano, acho que pela primeira vez. Depois de um tempinho distante, deu para sentir saudade de vocês. Então, que nós tenhamos uma noite abençoada, que as palavras possam fluir com a necessária clareza, para que todos nós possamos fazer uma reflexão aproveitável para o nosso dia a dia, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sou de São José do Rio Preto, do Centro Espírita Francisco de Assis, e trago de lá um abraço para vocês, dos irmãos e irmãs de lá. Bem, nós escolhemos essa noite para refletirmos em conjunto, sempre partindo da premissa de que nós falamos aqui em conjunto. Tudo que é dito aqui é para ser analisado com a experiência de vida de cada um, com aquilo que está necessitando no momento, porque muitas vezes as palestras vêm realmente de encontro, não é? Aquilo que nós estamos vivenciando. Então, saber extrair vocês do que for falado, aquilo que vocês necessitam, é meu desejo, que todos saiam daqui um pouco mais agraciados, no sentido de que a vida de vocês possam, na vida de vocês, as opções sejam mais fáceis, mais claras, porque a doutrina tem realmente essa condição. Ela é eminentemente esclarecedora e facilitadora desta atual encarnação. Nós vamos falar hoje das relações simpáticas e das antipáticas terrenas. Quando a gente diz terrenas, nós estamos falando desse plano, dessa encarnação, mas sempre lembrando que ela sofre uma interferência quase que dioturna da espiritualidade. Outra questão que eu gostaria de lembrar é que tudo que nós vamos falar, vocês podem às vezes imaginar, não, olha, acho que está fugindo um pouco da doutrina. Não estaria fugindo da doutrina, porque nós nos ativemos às questões 386 a 390 do Livro dos Espíritos. Então está lá esse assunto contemplado. Mas, acima de tudo, eu gostaria que vocês sempre pensassem, durante o tempo todo da nossa conversa, nessas duas premissas evangélicas de Jesus, que é não julgar e amar ao próximo como a nós mesmos. Em tudo, falar, o que será que ela está querendo dizer? Se eu estou querendo dizer alguma coisa, é isso. Não julgar e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas vejamos então o que nós temos para refletir em conjunto. Será que alguém aqui gosta de ser considerado antipático? Será que nós nunca fomos considerados antipáticos por alguém? Nós somos sempre simpáticos. Será que ninguém tem antipatia por nós? Pois é, né? Aquela questão da gratuidade, assim, sem mais nem menos, aparece uma antipatia. E nós temos também, por outras pessoas, antipatia. Alguém nos aparece e você fala, não deu. O meu santo não bateu, não cruzou com o dela, bateu de frente. Isso é muito comum, acontece nas nossas vidas, não é? Se você sente antipatia por alguém, não precisa se sentir culpado. Geralmente é recíproco. Essa pessoa também vai ter antipatia por você. Geralmente nós dissemos. Mas na verdade, todos nós queremos ser simpáticos. Verdadeiramente simpático. Essa é a questão. Verdadeiramente simpático. Porque na vida, nós poderemos algumas vezes ter uma simpatia forçada, não é? A questão é a seguinte, a simpatia e a antipatia que nós estamos aqui nos referindo, não é no sentido geral, é aquela que é instantânea,
que é, como nós dissemos, gratuita, aparece de repente sem muita explicação, sem muita justificação. Nós vamos pensar de que maneira nós podemos justificar, explicar, porque justificar a antipatia, principalmente, nós vamos ver que é algo doutrinariamente incorreto. A questão de quando nós conhecemos alguém e a primeira impressão que nós temos dessa pessoa. Essa primeira impressão que nós temos das pessoas, ela é verdadeira? Ela é a que fica? A gente costuma ouvir dizer que a primeira impressão é a que fica. O que vocês acham? A primeira impressão é a que fica? A primeira impressão é verdadeira? É a outra questão. A primeira questão, nós podemos responder que na maioria das vezes, infelizmente, sim. A primeira impressão é a que fica. Por isso nós devemos sempre, né, pelo menos um sorriso para abrir as portas, não é? Para desarmar, porque a primeira impressão realmente marca muito. Se ela é verdadeira ou não, não importa, mas que ela marca, ela marca. Se você não tiver uma segunda chance de desfazer uma primeira impressão desfavorável, ela vai ficar. Embora muitas vezes não seja, como nós dissemos, verdadeira. Porque existem as máscaras sociais. E nós vivemos usando as máscaras sociais. Assim como você vai pôr uma roupa, você vai lá no seu guarda-roupa e fala com que cara que eu vou, né? Nesse lugar, com que máscara que eu vou. Parece pesado? Não é, é do relacionamento humano. Nós queremos agradar, então nós temos muitas vezes máscaras sociais. O problema é quando essa máscara fixa muito e a gente vai perdendo a identidade. Mas uma coisa é certa, se é a máscara, um dia cai. Um dia aparece a verdadeira personalidade. Então, muito cuidado nessa hora, não é? Agradar sim, ser simpático, mas verdadeiramente simpáticos. Essa é a grande questão que nós vamos ter que trabalhar. Porque também tem o outro lado, então, da antipatia. Alguém te parece antipático e, na verdade, essa pessoa pode ser também falsamente antipática. Por quê? Ela pode ser apenas uma pessoa tímida. Nós sabemos que os tímidos passam a impressão de antipatia. Não olham nos olhos, mal respondem, então passam essa impressão. E é falsa, não é antipatia. É apenas uma timidez. A palavra não também. Geralmente o povo brasileiro tem muito trabalho com a palavra não. E ele tem muita dificuldade em dizer não. Embora ele muitas vezes não vá fazer o que ele está dizendo sim. Isso é pior ainda, não é? Para evitar o não antipático, diz um sim falso e acaba não fazendo aquilo que ele se comprometeu a fazer. Então a palavra não, que é antipática por natureza, ela muitas vezes é necessária, é honesta. Outra história também, que alguma pessoa pode nos aparentar antipático, é o mau humor. O mau humor, às vezes, ele é congênito, às vezes ele é algo que tem que ser trabalhado como uma patologia até, não é? E essa pessoa também transparece muito antipática e talvez sofra de um transtorno bipolar. Recentemente eu fiz amizade com uma pessoa, uma amiga, né, que se tornou minha amiga, mas que logo de cara nós íamos ter que trabalhar muito juntas. Então logo de cara ela falou, olha Mara, nós vamos ficar juntas, então você acostuma com o meu humor, porque eu sou bipolar. Então se eu for agressiva com você, se eu for chata, dali a pouco eu vou ser legal, eu vou mudar. Eu não sei se ela falou isso tentando desculpar e deixar o caminho, né, aberto para fazer o que ela precisava ser feito, já que ela era minha chefe. Mas eu sei que, em tendo-me dito isso, eu realmente passei a aceitar. Às vezes que ela fazia alguma coisa, eu falava, não, daqui a pouco passa, ela tem um mau humor. Não sei se era verdadeiro ou não, se era desculpa ou não, mas na verdade
funcionou para eu entender. Então, muitas vezes, esse mau humor pode ser mesmo alguma coisa que a pessoa tem dificuldade de fazer. Outras vezes, o antipático é só diferente. Ele é apenas diferente de nós. Se nós cultivamos um modo de vida humilde, simples, nós podemos achar antipático alguém que tem um estilo de vida mais requintado, mais ligado com questões de etiqueta. Na verdade, é uma escolha, não é tanto um com o outro, são estilos de vida. Mas nós podemos taxar um e o outro de antipático. Na verdade, são apenas diferentes de nós. Outra questão para a antipatia é que muitas vezes, ao conhecermos alguém, logo no primeiro contato, esse alguém, por questões de físicas, algumas vezes, aparência física, o seu modo de falar, nos lembra alguém ou algo muito desagradável que aconteceu conosco no passado. E nós imediatamente transferimos para essa pessoa. Tudo aquilo que é desagradável, a gente nem lembra, mas inconscientemente já não gosta daquela pessoa, porque ela nos remete a alguém que nos fez mal no passado. Bem, a simpatia, o que é? É um dom? Já que nós queremos ser simpáticos, a simpatia é um dom? É uma habilidade social? Aí estaria ligado às máscaras sociais? É um carisma? É uma atração? Nós sentimos atraído pela pessoa simpática, não é? É uma atração por acaso? Acaso existe o acaso dentro da doutrina espírita? Não. Nós sabemos que tudo está na divina ordem, que tudo tem um porquê, que nem uma folha, como diz Emmanuel, cai sem que haja uma causa, não é? Então não existe o acaso. Nós que estamos aqui, estamos numa faixa etária, né, que já devemos ter pelo menos namorado, né, casado ou namorado, né, já temos um relacionamento afetivo com alguém. Se nós formos lembrar como nós conhecemos a pessoa que nós amamos, nós vamos ver que houve uma série de circunstâncias do destino, né, chamado destino, que nos atraiu para ela. Ela apareceu na multidão, destacou na multidão, e nós somos atraídos um para o outro. Isso daí está também muito relacionado com a questão da simpatia, como nós vamos ver mais adiante, quando falarmos estritamente da doutrina espírita. Mas isso, se vocês lembrarem um pouquinho, como vocês encontraram os cônjuges? Como encontraram os namorados que se apaixonaram? Era uma pessoa de uma família diferente, de um lugar diferente. De repente, pronto, né? Se encontram, basta uma troca de olhar e pronto, estão ali. O Cupido, né? Que é o mito do amor, jogou uma flechinha aqui, jogou uma flechinha ali e pronto. Se encontraram. Como explicar isso daí? Bem, está ligado também à questão da simpatia que nós vamos tentar justificar. Existe um escritor que foi moda, esse escritor foi um escritor da moda quando eu era jovem, quer dizer, já faz um tempinho. Esse escritor chamava-se Gibran Khalil Gibran. Ele tinha um livro muito famoso que se chamava O Profeta. Quase todo mundo lia esse livro do Gibran Khalil Gibran. Esse autor tem também um livro que chama Cartas à Minha Amada. Numa dessas cartas, é um livro lindo, quem quer escrever cartas bonitas para a amada, coisa que não existe mais, não é? É só ler esse livro que tem vários modelos. Mas numa dessas cartas, ele dizia para a amada dele, que chamava Mary, ele dizia assim: a primeira vez que eu te vi, não foi a primeira vez que eu te vi, eu te reconheci. Essa é a sensação quando a gente encontra o nosso par, não é? A gente fala, poxa, aquela velha história, te conheço de algum lugar. E é relacionado a isso que nós estamos falando também, nós vamos fazer o fechamento disso mais para frente. De maneira
geral, os filósofos se debruçaram sobre esse sentimento da simpatia e da antipatia, um sentimento tão volúvel, tão inexplicável, procurando qual era a questão que fazia com que isso acontecesse. Na verdade, a maioria das teses dos filósofos sobre esse assunto é que as pessoas que se simpatizam, em geral, têm muitos pontos em comuns. Então, eu simpatizo com aquele que pensa que nem eu, que gosta das mesmas coisas que eu. Mas isso é uma simpatia depois de um contato. Nós estamos falando daquela simpatia instantânea ou antipatia instantânea. Então, a antipatia, segundo eles, seriam aqueles que não têm pontos em comuns conosco. E nós achamos antipático. Mesmo assim, essas teses, elas são, na maioria, concluem dessa forma, esse sentimento, mas mesmo assim sobravam aquelas pessoas que se simpatizavam muito com pessoas que não tinham nada em comum com elas. E também existiam aquelas que não se simpatizavam com pessoas que tinham muitos pontos em comuns. Então, a tese quase que vai por água abaixo. Fernando Sabino é um escritor muito conhecido e ele diz o seguinte: há pessoas que têm o dom de inspirar-me uma fulminante simpatia à primeira vista, quase sempre, aliás, injustificável. Quer dizer, a simpatia é injustificável, pode ter ponto em comum ou não ter ponto em comum, ainda ela acontece à revelia. O que diz a sociologia? A sociologia também vem esclarecer esse ponto e diz o seguinte: o ser humano é um ser social, polivalente, moldável. Quando nós falamos moldável, significa que ele nasce e pode se transformar, pode evoluir, se ele quiser, porque ele pode procurar isso, ou se fizerem isso com ele, através da educação. Os animais, eles já nascem prontos para a vida. Eles chegam na idade adulta, num piscar de olhos, eles não necessitam de tanta proteção, fica em pé, já fica em pé ali na hora que nasce, imediatamente. E o ser humano, muito mais complexo, nasce frágil e precisa de proteção e cuidados para sobreviver. No entanto, ele tem uma capacidade admirável que os animais não têm, que é justamente a capacidade de se educar, de se moldar, de se transformar, enfim, de humanizar-se. Nós somos humanos, mas nós precisamos nos humanizar a si mesmo. Isso vai ser feito através da educação, através da família, como nós vamos ver, para nós sermos capazes de nos relacionar um com os outros e conquistar a nossa humanidade. Então, a família é um grupo social, é o primeiro grupo social do indivíduo, como diz a sociologia, onde ele vai nascer, ser amparado e aprender, vai ser amado, e em sendo amado, ele vai aprender a amar. Ele vai aprender a se colocar no lugar do outro, no seu convívio familiar. Então, a família tem, para a sociologia, uma importância fundamental, coisa que o Espiritismo também apregoa. Por isso, a infância longa. Por isso, o ser humano demora para ficar maduro, porque ele vai ter um longo tempo para se educar, para aprender a amar, principalmente no seio familiar. Se a família, que é o primeiro grupo social, falha nessa questão de amar o seu membro, esse indivíduo vai ter uma grande chance de ser um marginal na vida adulta. Porque ele não aprendeu a se relacionar, ele não se humanizou, ele teve carência de amor e não aprendeu a amar, não aprendeu a se colocar no lugar do outro. Aí a importância fundamental, de novo, da família, não é? É quase uma lesão
irreversível. Ele vai ter que ser tratado, vai ter que ser reeducado, porque se a família o abandonou nesse amor, ele está, assim, é um franco candidato à marginalidade. Bem, depois da família, que é o primeiro contato social, vem os outros grupos sociais, a escola, a vizinhança, a parentela mais distante, e esse indivíduo vai se relacionando e vai achando as pessoas que são simpáticas e as antipáticas através do contato que se chama contato categórico. Olha para alguém, taxa essa pessoa e diz, essa eu gosto, essa eu não gosto. Do gostar, tudo bem, que seja, né? É sempre bom. Mas o pior é quando taxa discriminatoriamente uma outra pessoa. Aí nós estamos entrando no julgar. Quando nós temos antipatia por uma pessoa, quando nós temos um preconceito, nós estamos um passo de excluí-la. Nós estamos a um passo de vir a tê-la como inimigo. E às vezes é pura falta de identificação. Uma falha que nasce lá na família e faz com que nós não tenhamos habilidade de se colocar no lugar do outro, como nós dissemos. Bem, tudo isso é o que o conhecimento humano fala sobre essa questão. Mas e o que a doutrina espírita fala? Ela acha que isso está certo? Que tudo isso que nós dissemos está certo? Sim, ela acha que tudo isso está certo e diz mais. Ela coloca mais, esclarecendo aqueles pontos que não foram esclarecidos pelos conhecimentos que nós citamos anteriormente. A doutrina vai dizer que a raiz da simpatia e da antipatia está em vidas passadas. Nós aqui encarnamos e reencarnamos, nós vamos reencarnar várias vezes no mesmo grupo. Nós estamos aqui sentados, estamos juntos aqui, e provavelmente estivemos sentados e juntos em outras encarnações. Não é de hoje que a gente se conhece. A gente vem se reencarnando em grupos, sistematicamente, na mesma família, com papéis diversificados, né? A parentela muda em seus papéis, mas a família quase sempre é a mesma, o grupo social quase sempre é o mesmo, com pequenas alterações, a cidade, o país, muitas vezes nós reencarnamos nos mesmos grupos. Isso não é regra geral, isso é regra geral, mas há as exceções, não é? Estamos falando da regra geral. Então, por que eu olho para alguém e me simpatizo? Porque, segundo a doutrina, eu lembro, né? Quando nós reencarnamos, a gente esquece de tudo. Mas fica latente em nós algumas reminiscências. Então, quando eu vejo alguém que praticamente estou vendo pela primeira vez e não gosto, é porque eu não estou vendo pela primeira vez. Eu já conheço de outras vidas. E brota aquele sentimento que ficou de uma outra vida. Certo? Então aí estaria uma das explicações que a doutrina traz da simpatia e da antipatia. A doutrina também coloca que o que vai nos atrair é a nossa semelhança ou retrair ou repelir é a nossa semelhança ou a nossa diferença vibratória perispiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, nós somos um corpo e temos em volta desse corpo um campo vibracional. São energias que emanam do nosso corpo. Essas energias têm um nome mais comum dentro da doutrina que se chama aura. Mas muitas vezes aparece também com o nome de halo energético, duplo etéreo, enfim, em outras religiões, em outros conhecimentos, com esses outros nomes. Nós preferimos halo energético, segundo André Luiz, ou aura mesmo. O que seria esse campo vibracional chamado aura em volta do nosso corpo? Seria, nós somos um espírito que reencarnou. Presentemente estamos aqui com essa personalidade. Mas nós temos uma história espiritual que vem de longa data. Já tivemos várias encarnações, várias reencarnações. E o nosso espírito tem uma identidade única,
que é a somatória de todas essas encarnações, mas que se traduz parcialmente nessa encarnação. Aqui, agora, eu sou parcialmente o que é verdadeiramente o meu eu espiritual. Ele está aqui cumprindo uma missão, eu estou aqui cumprindo uma missão, com essa minha identidade agora, que é um reflexo do meu espírito maior, do meu eu maior. Esse meu eu maior, esse meu espírito verdadeiro, essa minha verdadeira identidade espiritual está latente aqui, então. Está latente no meu modo de ser, mas eu esqueço das minhas outras encarnações. Mas a minha evolução, resultado de todas as outras encarnações, produz uma vibração nesse campo energético, na minha aura. Então, a minha aura tem uma grande porcentagem dessa evolução que eu carrego através da minha história de encarnações. E mais, então é a minha evolução espiritual total, mais as minhas atitudes hoje, mais os meus pensamentos atuais. Pronto, fechou. Isso é o nosso campo vibratório. O que eu trago na minha bagagem, o que eu faço nessa vida, minha história de vida agora, e o que eu penso agora, nesse momento. Provavelmente nesse momento, todos nós que estamos aqui, estamos com uma vibração muito boa. É o que eu espero também, ao ouvirem a palestra, não esteja sendo cansativo, né? Está todo mundo vibrando bem. Então, nós temos essa vibração somada às outras coisas que vai resultar na nossa aura. E essa aura é o que vai atrair ou repelir o outro. Em qualquer lugar que nós estejamos, a nossa aura é que vai fazer com que nós tenhamos simpatia ou tenhamos uma repulsa pelo outro através da aura do outro. A minha aura se encontra com a aura do outro e aí tem uma afinidade ou uma repulsa. Isso é inquestionável, isso é resultante da nossa evolução, mas também é resultante das nossas atitudes na atual existência, senão não adiantaria nada. Tudo que eu estou fazendo nessa atual existência de positivo está valendo para que a minha aura seja mais positiva. E o pensamento que eu carrego naquele instante em que eu entro em contato com qualquer pessoa, que é a minha atualíssima vibração, também é muito importante. Tem pessoas que são simpáticas, mas ausentes. Porque naquele instante ela está com o pensamento em outro lugar. Então veja como é complexa essa situação de atrair ou repelir. É com toda essa carga que nós nos relacionamos com o outro, diz a doutrina espírita. Explicando muito bem, né, a questão da simpatia ou da antipatia nas nossas interações sociais. E aí não cabe máscara social. Aí não cabe dissimulação. A aura é o espelho da nossa alma. Os espíritos superiores podem ver as nossas auras, né? Nós ainda não podemos, então nós ficamos sentindo, nos debatendo aí até acharmos as pessoas que são iguais a nós nessa vibração, nesse conjunto ou nos propósitos que nós temos para essa vida, que são as atitudes e pensamentos. Aí alguém pode falar assim, ela está falando também, sabe, de almas gêmeas. Eu faço sempre questão de falar sobre almas gêmeas, porque essa questão, ela é interessante que essa expressão almas gêmeas aparece sim em muitos livros da doutrina. Não os livros teóricos, né? Os livros de ensinamento, mas em geral romance. E a verdade é essa, a palavra alma gêmea é uma expressão romanceada para dizer que são almas afins. Porque almas gêmeas, no sentido de que uma complementa a outra, metade da laranja, que nós vamos achar na multidão, pronto, achou, agora eu sou inteiro, não existe. Não existe, é errado esse conceito. Nós evoluímos pelos nossos próprios esforços. Não precisamos sistematicamente que alguém venha fazer a gente evoluir. Isso pode até acontecer,
mas será um benefício que nós recebemos e não uma necessidade. Nós podemos evoluir com as nossas próprias pernas, através do Evangelho, através das atitudes corretas, resultantes da interpretação dele. Então, almas gêmeas, quando aparecer, gente, é um recurso poético. Nem gêmeos têm almas gêmeas. Aliás, até muito pelo contrário, né? Essa situação de nascer gêmeos, muitas vezes, é para forçar mesmo a aproximação bem restrita. Bem, a simpatia, então, vai evoluir e pode chegar a virtudes maiores numa escala que chega a amor. E a antipatia, se ela não for trabalhada, ela pode degenerar para o preconceito, para a exclusão, chegando até o ódio. Olha como a gente deve pensar nesse assunto. Jesus também falou muito sobre essa questão, através dessas duas premissas, não é? Não julgar. Geralmente a gente julga e taxa o inimigo, o antipático, não é? Colocando tudo quanto é etiqueta nele que a gente não gosta. Então Jesus disse não julgar. Não julgar quem? Ninguém. Nós não temos ainda essa condição, não é? Nós ainda não vemos a aura de ninguém, não é? E amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a questão de trabalhar para que tudo venha a ser uma relação de simpatia. Nós falamos também, e convém lembrar aqui, sobre o carisma, não é? Já ouvimos falar de pessoas carismáticas. Vamos esclarecer esse ponto porque ele também está misturado nesse assunto. Carisma, o que que é? Carisma, nós falamos da relação aqui de simpatia e antipatia de um para o outro. Carisma é quando uma pessoa é admirada, tem muitos simpatizantes no coletivo. Então, alguém tem um halo energético, uma aura magnetizada que faz com que uma grande multidão admire. Então, essa pessoa é carismática. Por que que ela é assim? Porque ela foi trabalhada, porque naturalmente ela tem méritos. Esses méritos podem ser até intelectuais e não só ligados à bondade, porque nós vamos ter pessoas carismáticas boas e pessoas carismáticas ruins, não é? Pessoas que falam com a multidão e enganam a multidão. E pessoas que falam com a multidão e promovem a evolução da multidão. Líderes carismáticos negativos, Hitler, né, por exemplo, e outros mais, até políticos, às vezes são carismáticos, não é? E, na verdade, não são boa gente. Mas isso é uma outra questão, mas também está por aí, não é? A pessoa vota, escolhe porque, não sei porquê, acho que ele é bom. E é o carisma dele. Na verdade, ele veio com uma missão. Em si, o carisma desperta admiração. A admiração faz com que essa pessoa seja eleita para qualquer coisa, eleita como líder. A liderança dá poder. E o poder em si não é bom nem ruim. Ele é aquilo que se faz com ele, não é? Então, aí é que está a questão de muitos líderes carismáticos serem negativos, porque abusaram do poder. Abusaram da confiança que foi depositada neles e se tornaram negativos. Isso vai ter uma consequência kármica, né? Muito, mas muito mesmo séria. Imagina, enganar alguém já é ruim, enganar muitas pessoas é muito ruim. Quase sempre fica para a justiça divina e não para a justiça terrena. Bem, Jesus, mas vamos falar do carisma positivo. Gandhi, tem aí o Mandela, né? Mandela promoveu o fim do apartheid na África. Quer dizer, ele é positivo, apesar de ser político, mas é positivo, tem políticos positivos. Gandhi também libertou a Índia, não é? Libertou a Índia do domínio inglês. Foi uma atitude política, mas ele também era um líder político positivo. Tem vários.
Mas o exemplo maior é Jesus. Jesus tinha o carisma do ser mais aperfeiçoado que habitou entre nós. Aperfeiçoado não, mais perfeito que habitou entre nós. Dizem que o carisma de Jesus era tanto que ele não precisava falar. Ele olhava e essa pessoa se convertia. Ele, na escolha dos discípulos, ele não precisou falar, vem comigo, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele apenas olhou para os discípulos e eles o acompanharam. Eles se distinguiram e acompanharam. Mas não eram só os discípulos que o acompanhavam Jesus, era sempre uma multidão. E todos os relatos indicam que Jesus, pela sua simples presença, ele já se impunha, já despertava uma admiração. Maria Madalena, pelo que consta, era uma mulher do povo, da rua, como se dizia. E ela se aproximou de Jesus com segundas intenções, vendo-o como homem, não é? E tendo uma paixão terrena por Jesus. Quando ela aproxima-se de Jesus, a fim de seduzi-lo, com sua atitude de lavar e enxugar os pés com seu cabelo, ele a olha nos olhos e imediatamente, dizem os espíritos, ela transforma todo aquele amor de sedução num amor fraterno. Imediatamente ele tira tudo o que não era positivo e ela se apaixona por ele como um irmão, alguém, um mestre. Jesus não tinha inimigos por si só. Pessoalmente, todos os admiravam. O que aconteceu com Jesus, aconteceu com Gandhi e acontece com todos os líderes carismáticos, é que essas pessoas geralmente despertam tanto admiração quanto inveja, quanto a vontade de ser como eles. Então Jesus, pessoalmente, não tinha inimigos, mas despertava uma certa inveja. Judas amava Jesus, ao mesmo tempo que o invejava. Mas ele amava, ele admirava. O sentimento não era só negativo. Pôncio Pilatos, quando interrogou Jesus, que ele devia condenar, ele também imediatamente ficou convertido pelo aquele amor. Só que ele não podia fazer nada, não é? Já vinha, essa admiração já vinha através da esposa dele, Cláudia, que conhecia e acompanhava os sermões de Jesus. O que Pôncio Pilatos faz? Não querendo condenar Jesus, ele envia para Herodes. Herodes, quando vai interrogar Jesus, também tem uma simpatia imediata por Jesus. E fala, não vejo nada nele que possa condená-lo. Volte lá para Pôncio Pilatos e não condena Jesus. Pôncio Pilatos que faz? Entrega para a multidão. A multidão ali já tem outras intenções e acaba condenando Jesus. Então, ele sim, o exemplo maior do carisma, e nós assim esclarecemos o que seja carisma. Um sentimento ligado ao coletivo que desperta muito amor, muita admiração, mas também, como nós vivemos num mundo onde ainda o mal impera, desperta também inveja, que pode se degenerar em ódio. Bom, se eu tenho que viver entre aquelas pessoas que são do meu passado, que muitas são simpáticas e antipáticas, não agradamos a todos, o que nós devemos fazer? Escolher o caminho do meio. O caminho do meio é sempre o melhor. Não sair amando todo mundo, porque também nós podemos, não é, errar. Mas também não sair odiando todo mundo. O caminho do meio é aquele de se colocar no lugar do outro, tentando entender como o outro pensa. Mas essa questão de entender como o outro pensa, às vezes é muito difícil. Porque como que nós vamos entender o que o outro pensa com a nossa cabeça? É difícil. Porque o meu sim é diferente do sim do outro. E o meu não é diferente do não do outro. É uma questão muito imensurável.
A melhor coisa a fazer, então, no relacionamento, é não julgar e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí sim, nós encontramos o caminho do meio. Bem, sejamos verdadeiramente dóceis, como diz a bem-aventurança, cordiais, fraternos. Esse é o caminho. Tem um provérbio antigo que diz que Deus nos deu coisas para usar e pessoas para amar. Nessa questão de amar, para que nós não venhamos a ter frustrações, nós devemos, diz um provérbio atual, amar mais e esperar menos. O que pode resultar dessa nossa reflexão hoje, então, é que nós sempre devemos trabalhar o lado bom, o lado do amor, que começa com a simpatia. Chico Xavier, no seu primeiro livro publicado, Parnaso de Além Túmulo, ele fez uma coletânea de poetas, né, da literatura brasileira. E ele escreveu no mesmo estilo, não é? O que fez com que ele fosse julgado como um impostor. Ele está fazendo plágio. Ele estudou, né, diziam aqueles que queriam denegri-lo. Ele estudou o estilo dos autores e agora imita, faz um plágio. Isso é incorreto. E falaram tanto, não é, que Chico Xavier fazia isso, que Monteiro Lobato, grande escritor, que também... Monteiro Lobato não se pode dizer que era espírita, mas ele que era um simpatizante do espiritismo. Ele disse assim, olha, se o Chico Xavier está escrevendo ele mesmo, aqueles poemas, então, independente dele falar de quem que é ou não, se a gente acha que é ele que está escrevendo, então já dá umas 3 cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque ele está arrasando, ele é o máximo, não é? Então, de qualquer maneira, Monteiro Lobato falava, ele tem mérito, tem muito mérito. Mas a gente sabe que depois, né, foi se consolidando e ninguém mais teve essa espécie de preconceito contra os escritos do Chico Xavier, inclusive fora do espiritismo. Mas por que eu estou falando nisso? Porque nesse livro Parnaso de Além Túmulo, tem lá um poeta que também é um poeta, e não é nem da minha juventude, é da minha infância, mais longe ainda. Esse poeta, ele é muito puro, assim, foi transcrito lá, não com esse poema. Esse poeta chama-se Casimiro de Abreu, não sei se vocês lembram, deve ter estudado no grupo escolar. Pois é, esse poeta, ele tem um estilo muito lúcido, muito fácil, e ele fala sobre esse tema da simpatia, num poema que se chama Para uma Menina. Esse poema foi escrito por ele e não consta do Parnaso Além Túmulo. Mas esse poema fala sobre o que é simpatia. E eu vou concluir à noite hoje a nossa reflexão citando esse poema. Simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São 2 olhares acesos, bem juntos, unidos, presos, numa mágica atração. Simpatia são 2 galhos, banhados de bons orvalhos, nas mangueiras do jardim. Bem longe às vezes nascido, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São 2 almas bem gêmeas, né, romance, que riem no mesmo riso, que choram no mesmo ais. São vozes de 2 amantes, 2 liras semelhantes, ou 2 poemas iguais. E mais, simpatia, meus irmãozinhos, é o canto do passarinho, é o doce orvalho da flor. São nuvens num céu de agosto, é o que me inspira o teu rosto. Simpatia é quase amor.